Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Bom dia não, já é boa tarde, né? Deixa eu ver aqui, coração. Boa tarde. Vocês estão bem? Graças a Deus por tudo que Ele tem feito nessa manhã tão preciosa. É um privilégio. Amém? Servir ao Senhor é um privilégio. Estar aqui todas as manhãs de domingo é um privilégio. Ser escolhido pelo Senhor para servir a Ele é um privilégio. A melhor coisa que aconteceu conosco, irmãos, foi termos Jesus e termos sido chamados para servi-lo, para servirmos a Ele. Amém? Eu queria começar com uma pergunta. Você quer servir a Jesus com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todas as suas vontades, com toda a sua vida? Você quer servir a Jesus? Quem quer servir a Jesus? Levanta sua mão aí. Glória a Deus por isso. Nós vamos falar um pouquinho nessa manhã sobre servir a Jesus. Eu queria relembrar com vocês o que o Dé pregou na semana passada, para a gente entrar nesse contexto aqui. O Dé falou na semana passada, nosso pastor, sobre alinhamento. Quem lembra? Sobre ajustes necessários, né? Ou ele falou pra gente optar aí, qual que fosse que a gente se encaixasse melhor, mas que tá tudo ligado. Ou colocando as coisas em ordem. Amém? O Senhor está nos chamando para este lugar de alinhamento, de colocarmos tudo em ordem na nossa vida. E tudo é tudo. Ele falou sobre nós andarmos em Jesus. E aí nós recebemos o quê? Direção. Ele deu o exemplo que ele compeliu os discípulos, né? Compelir fala de insistir. Ele compeliu os discípulos para embarcar em um certo momento. E ele deu um destino. E o Senhor tem feito isso conosco. Amém? Ele falou sobre nós andarmos com Jesus e recebermos glória ou graça. O Senhor fez passar a bondade dele sobre nós e tem nos dado graça, capacitação para vivermos aqui. E ele falou também sobre nós, quando andamos com Jesus, ficamos parecidos com ele. E aí nós começamos a ordenar todas as coisas na nossa vida. Para a gente lembrar um pouquinho. E na semana retrasada, o que falou sobre o jovem rico. Quem lembra do olhar de amor que Jesus olhou para ele? Penetrou ali aquele olhar. E Jesus disse para ele o que faltava para ele. Que era o quê? Entregar tudo. Entregar tudo que ele tinha, os bens que ele tinha. E o jovem rico interpretou que aquilo era muito. Que o que ele tinha, que os bens que ele tinha era muito para entregar. Os bens do jovem rico, daquele homem, era maior do que o convite que Deus tinha feito para ele, que era: vem me seguir. E o que aconteceu? Quem lembra o que aconteceu? Ele foi embora triste. Se nós olharmos para essas palavras e outras que os irmãos têm trazido para nós, através do Espírito Santo, né? Nós podemos pensar num resumo que o Senhor quer ordem em tudo. E para quê? Para que nós possamos servir a Ele. A Cris iniciou aqui dizendo que existe uma preparação, uma maneira de nós servirmos ao Senhor. Para agradar a Ele, para que a gente seja usado por Ele, para seguir a Jesus. Não é de qualquer maneira. E numa outra pregação que o pastor Deto trouxe para a gente, pregando aqui, ele falou sobre Marcos. Nós estamos falando ainda sobre o livro de Marcos, amém? Vamos falar mais um pouquinho nesse domingo. Ele apresentou para nós, Marcos, né, apresenta Jesus para nós como um servo vitorioso. O livro de Marcos está voltado para o serviço e por isso relata mais de milagres do que de próprios ensinos, né? Claro que os milagres nos ensinam, mas fala sobre como Jesus veio para servir.
E aí eu queria ler com vocês lá Marcos 10:45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Guardem bem esse versículo que a gente vai usar ele daqui a pouquinho mais. O Filho do Homem, Jesus, veio para ser servido. Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Ele não veio para isso, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se Jesus veio para servir, e nós? Quem são os servos de Jesus? Vai ser o tema nosso, amém? Gosto de dar um tema, né? Quem são então os servos de Jesus? Eu pedi para o Edinho fazer o primeiro, Edinho, sobre servir. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa palavra servir primeiro. Vamos pensar sobre o que significa quando você pensa em palavra servir. Tem lá o significado, trabalhar em favor, não é? De alguém, de uma instituição, uma ideia, encarregar-se de funcionamento de alguma atividade, você fazer algo para alguém ou por uma causa, né? Você está servindo. Mas nós temos aprendido algo que é para a nossa vida, irmãos, e nós precisamos em todo o tempo nos voltarmos para este lugar de que servir não é fazer. Não é disso que o Senhor está falando. Não é esse o convite para nós. Assim como ele convidou aquele jovem e disse, olha, deixa tudo e vem. Ele não estava falando dele fazer uma coisa, dele ter uma atitude, uma ação, de deixar as suas coisas. Ele estava falando para aquele jovem, e assim para tantos outros convites, e ele está falando para nós, vem ser meu discípulo, vem me servir. É diferente. E aí eu queria falar um pouquinho de um servo que se mostrou um grande exemplo para nós, que está em Marcos 1:6, João Batista. Vamos abrir lá? Marcos 1:6. A gente vai falar de alguns tópicos aqui, nós vamos falar de 6, esse é o primeiro. O servo não é digno por si só, né? Jesus nos faz dignos por conta do sangue derramado na cruz. Mas nós mesmos, quando fomos encontrados, quando Ele nos chamou, nós não tínhamos dignidade nenhuma. Vamos ver aqui o que João diz. Quem era João? Marcos 1:6-8. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava, depois de mim, virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que eu não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Aleluia. João Batista era diferente. Amém? Amém. Ele se vestia diferente, ele se alimentava diferente, ele escolheu viver num lugar diferente, ele vivia no deserto, sua fala era diferente. Ele chegava para os grandes, né, e dizia como suas raças de víboras, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Ele era diferente. E esse servo diferente falou sobre ele mesmo, dizendo assim: eu não sou digno nem de desamarrar as correias dos pés daquele que virá depois de mim. Ele é o poderoso. Ele é o Senhor. Em João 3,30 nós conhecemos bem
esse versículo, mas eu queria ler lá com vocês. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Nádia diz: importa que ele cresça e eu diminua. O convite do Senhor para nós, irmãos, é sermos estes servos que aponta para Ele, aquele que entende que não é digno. Eu não sou digna de estar aqui. Você não é digno de adorar o Senhor tocando um instrumento, amor. Você não é digno. Você não é digno de estar ali na cozinha servindo a Ele. Mas Ele nos chamou para isso. Ele fez um convite para nós. Ele olhou para nós no lugar da nossa imundícia, no lugar do nosso pecado, vendo quem a gente era, sabe? Sabendo quem a gente era, como Ele olhou para aquele jovem rico que é. Sabendo quem ele era, apegado às suas coisas. E Ele fez um convite para nós: vem me servir. E a nossa resposta, a nossa maneira de corresponder deve ser assim: eu não sou digno, mas importa que Ele cresça e eu diminua. Isso vai dizer da gente entregar toda a nossa vida, os dons que Ele nos deu, aquilo que Ele quer que a gente entregue, que nos custe. Esse diminuir, a palavra original ali fala de ser considerado menor e inferior em dignidade, em autoridade e em popularidade. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso. Popularidade. Nós temos um ego, né? um desejo, uma coisa louca de sermos populares, de sermos reconhecidos, sabe? Estou fazendo alguma coisa e eu preciso que alguém veja, que alguém reconheça. A gente tem essa coisa em nós, esse desejo está relacionado ao nosso ego. Mas o convite do Senhor para nós de sermos servos diz de não sermos tão populares assim. Diz de Ele ser visto, sabe? Fala de talvez você estar numa missão e ninguém perceber que você está lá. Não ser algo de destaque, né? Mas a tua importância, o teu dom, aquilo que você está fazendo, glorifica o Senhor. E é isso que deve importar para nós. É para esse lugar, é esse o convite que o Senhor tem para nós. O servo tem uma missão dada pelo seu Senhor. E missão dada deve ser uma missão cumprida. Amém? Jesus é o seu Senhor. Nós cantamos aqui sobre reino, que o teu reino venha. Então nós somos os seus súditos, amém? Ele é o nosso rei, o nosso Senhor. E Ele tem nos dado uma missão, irmãos. Ele tem te dado uma missão. Ele tem nos dado ordens. Ele tem dito para você: coloca tudo em ordem, renda louvor com sua própria vida, entrega tudo para mim. E essa missão precisa ser cumprida. É com o Senhor. Então você está entendendo como é o ponto? Será que nós estamos em que lugar nesse momento? Será que nossa preocupação está na nossa reputação? Ou em servir mais ao Senhor e às vezes ficar até num lugar de sem ser visto, sem comer, sabe? Jesus ficava muitas vezes sem comer de tanto que Ele servia, né? Se a gente for ler Marcos, diz lá em alguns momentos que eles estavam tão corridos, fazendo tantas coisas, que eles não tinham tempo para comer. Então eles se retiravam para tentar comer. Eu me lembrei aqui dos jovens que serviram no jantar dos namorados. Eles ficaram para comer por último. A gente nem percebeu, né, que eles não tinham comido ainda. Eles ficaram sem comer durante todo o tempo. Eles comeram no final.
Eles estavam servindo. E muitas vezes vai acontecer isso com os servos do Senhor. Nós vamos ficar com fome, com frio. Nós vamos estar no lugar de nos entregarmos por completo para servir a Deus e também servir aos nossos irmãos. Quem serve nem sempre recebe os elogios, mas o dono da festa sempre recebe os elogios. Você já foi numa festa bem linda? Num casamento, por exemplo, bem maravilhoso? E aí você foi bem servido, comeu bem, deu tudo certo, os garçons levaram tudo certinho pra você, a festa estava tão maravilhosa. E normalmente no final da festa, o que a gente faz? A gente agradece aos donos da festa, não é? Aos noivos, no caso de um casamento. Obrigada, que festa linda! Olha, comi muito bem, foi tudo maravilhoso. O dono da festa é reconhecido e você sai falando como aquela festa é linda. É assim que o Senhor quer que a gente faça também. Ele é o dono da festa. Amém? O elogio é para Ele. O reconhecimento é dele. Nós estamos aqui para servir. E isso é um privilégio maravilhoso. Foi a melhor coisa que nos aconteceu. Foi o melhor chamado que Ele nos deu. Vem me servir. Aleluia. É hora da gente se alinhar nisso, meus irmãos. Quem serve não é o protagonista. É o dono da festa que é. Foi isso que João Batista disse. Quando alguns falaram para ele assim, olha, você não se importa, que é nesse contexto de João 3,30, né? Você não se importa que alguns estão indo atrás dele, que alguns estão indo lá para perto dele e não tem vindo te seguir. A resposta de João Batista foi, importa que ele cresça e eu diminua. Ele é o noivo. Eu sou o amigo do noivo. Os servos se tornam também os amigos. E a palavra do Senhor diz isso. Daqui a pouco a gente vai ler. Não sou apenas servo, mas amigo me tornei. Diz uma canção assim. Mas antes, nós precisamos ir para esse lugar de servir ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com tudo que nós somos, para que o dono da festa seja glorificado. Vamos ler lá Mateus 5,14? Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Somente aí. Vocês são a luz do mundo. Aqui está falando no plural, né? Não é, olha, você, crente, é a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Está falando de igreja. Está falando de unidade. Está falando de a gente não se esconder, mas apontar a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E nós somos chamados para ser esses que seguram a luz. Pensa aí que você é o corpinho da vela, sabe? Vamos pensar numa vela. Nós somos o corpinho e Jesus é o fogo, é a luz. Nós só somos luz porque nós somos o corpo de Cristo. Nós não somos luz sozinhos. E o que está acontecendo muitas vezes com a gente é que a gente quer o brilho. A gente quer ser a luz própria. Mas vocês são a luz do mundo fala da unidade, de nós sermos uma igreja que está apontando a luz verdadeira que é Jesus. Você está disposto a ser aquele que apoia a luz? Segundo, vou correr aqui. Quem serve responde imediatamente. Vamos ler lá? Marcos 1,16. Abre na RA para mim, por favor, essa passagem. Então, primeiro, quem serve não é digno de estar ali, mas Jesus chamou. Então nós vamos, entregamos tudo, estamos nesse lugar de brilhar para que Ele seja visto. Em Marcos 1,16, Jesus começa a chamar os discípulos. E olha só. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim
e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente. Diga aí, pra você não dormir. Imediatamente. As redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou, deixando eles no barco, seu pai Zebedeu com os empregados, e seguiram após Jesus. Os discípulos estavam trabalhando, eles eram pescadores. Jesus veio até eles e disse assim: olha, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Aleluia! O que aconteceu? Eles deixaram imediatamente. Irmãos, não dá mais para esperar. Amém? Não dá mais para esperar. Não dá mais para a gente ficar fazendo as nossas coisas. E eles estavam trabalhando, era uma coisa lícita, era uma coisa importante, tratava do sustento deles. Mas eles estavam esperando já há tanto tempo o Messias. Eles sabiam que o Messias um dia viria. E eles reconheceram em Jesus o Mestre. E eles imediatamente deixaram as redes, deixaram os seus pais e seguiram a Jesus. Imediatamente. Não dá mais para ficarmos com tantos empecilhos e desculpas, agarrados na rede, agarrados no peixe, agarrados nos nossos pais, agarrados no nosso dia a dia, na nossa rotina, agarrados no nosso pecado, naquilo que nos faz tão bem, naquilo que já é o nosso conforto, que nós estamos tão acostumados. Ah, mas eu sou assim mesmo. Jesus está te chamando. Ele quer que você seja o servo dele. E isso é maravilhoso demais, meus irmãos. Isso é a melhor coisa que nos aconteceu. Jesus, o Rei da Glória, olhou para você, olhou para mim e falou: vem me seguir. Eu quero que você me sirva. É hora de servirmos imediatamente. Não dá para dizer quando eu for mais velho. Não dá para dizer quando eu arrumar isso aqui, quando eu consertar isso aqui. Jesus chamou os discípulos e não fez um monte de requisitos para eles. Olha, vai ser assim assado, vocês têm que vir, porém, antes faça isso ou aquilo. Jesus chamou e eles disseram: eu vou, e imediatamente eu deixo tudo e só vou. Só vem, meus irmãos, só vem. É Jesus que está te chamando. Ele transforma, Ele liberta, Ele sara, Ele muda. Tem um segundo significado da palavra servir. Edinho, você põe pra mim? Oh, Jesus. É o outro. Servir também fala de ocupar algo, de desempenhar a função, de substituir, de ser útil. Então eu queria abrir um parênteses aqui para a gente pensar um pouco junto sobre isso. Entender essa importância de sermos chamados para servir. Quando Jesus olhou para os discípulos, que eram pescadores, cobradores de impostos, homens cheios de falhas, homens cheios de pecados como eu e você. Pensa Jesus olhando para eles lá, pescando, fazendo as suas coisas. Pedro talvez bravo, né, do jeitinho que eles eram, resmungando. Jesus olhou para eles e disse assim: serve. Eles servem. No outro sentido da palavra, não só de servir como fazer algo, mas servir de ser substituto de Jesus. Ei, presta atenção nisso. Jesus olhou para mim, para você, Ele olhou para você e falou assim: serve para ser minha mão e meu pé aqui na terra. Você está entendendo isso? Você, eu, nós, tão pecadores e falhos. Mas o Senhor olha para nós e diz: é útil. Você pode me substituir. Porque Jesus já sabia da sua missão. Ele mesmo, o servo,
que abriu mão de toda a sua glória, que veio para nos salvar, para morrer por nós, já sabia que ele ressuscitaria no terceiro dia, que ele voltaria para os céus. O Espírito Santo ele deixaria aqui para nos auxiliar, para nos ensinar. Mas quem o substituiria de fato? Quem faria as coisas por ele? Quem formaria a igreja? Os discípulos. E é assim também conosco. Ele olha para nós e disse: serve! Serve para me substituir. Isso não é incrível, meus irmãos? Isso não é maravilhoso? Oh, aleluia! Ele olha para nós e diz assim: olha, ele se encaixa, porque eu vou o transformar para isso. Não é da maneira que nós somos, tá? Indignos. Não é da maneira pecadora, mas é da maneira que ele vai conformar. Ele está fazendo de nós um molde para servir como ele é. Como uma roupa, sabe? Uma roupa, quando alguém faz, serve em nós e se ajusta perfeitamente. Assim Jesus quer nos moldar para que a gente sirva para ser representante dele aqui. Você ainda está disposto? Você ainda quer servir a Jesus? Vai passar por uma conformação. Vai passar por uma modelagem. Ele vai te arrumar para que você sirva para ele. Por isso, irmãos, vale a pena corresponder imediatamente. Porque isso é pura graça. É pura graça, irmãos. Ele nos escolheu para representar a ele. Por amor, por conta de Jesus, porque ele capacita. Aleluia. Vamos abrir lá em João 14, 12. Olha o que ele disse a respeito dos discípulos. E nós somos discípulos, então é a respeito de nós também. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores farás, porque eu vou para junto do Pai. É para obras ainda maiores. Os servos do Senhor farão obras ainda maiores. Tanto os discípulos como o João Batista, que também era um discípulo, imitavam a Jesus. Eu falei aqui já, mas eu quero repetir. Jesus abriu mão de tudo imediatamente. Sabe qual foi o imediatamente de Jesus? Desde a fundação do mundo. Imediatamente, Jesus sabia que viria para nos salvar. Desde lá ele abriu mão de tudo, para que nós fôssemos dignos. Ele abriu mão de toda a sua glória para servir. Nós lemos lá Mateus 10:45. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E ele escolheu a gente para estar neste lugar também. Ele não foi egoísta. Vamos ler lá rapidinho, irmãos, Filipenses 2:2. Oh, Jesus. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Até o 8, tá? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós queremos servir a Jesus? Ele se tornou servo, ele abriu mão de tudo. Ele não foi egoísta. E está faltando a gente deixar de ser tão egoísta.
Nós ainda somos muito egoístas, irmãos. É tudo sobre mim. E o chamado do Senhor para nós é: vem me substituir. Você está entendendo, meu irmão? É sobre Ele. É a luz dele brilhando. É a gente só sendo o suporte. É a gente segurando a glória, sabe? É a gente fazendo tudo para que Ele seja reconhecido, para que o dono da festa receba o elogio. Mas para isso, precisa imitar a Ele e abrir mão de tudo. Porque aí nós vamos ser os pés, as mãos, através da sua graça, da capacitação que Ele nos dá. Não tem a ver com os nossos interesses e as nossas vontades. Não tem a ver, irmãos, com a nossa dor, sabe? Tem a ver com imediatamente ouvir o chamado e não perder essa grande, maravilhosa oportunidade, a melhor que nos aconteceu em toda a nossa vida. Abrir mão, inclusive, da nossa reputação para isso. Será que isso é custoso demais para nós? Sabe o que responde o nosso corresponder e se está sendo custoso demais para nós? Sabe como a gente responde isso? Com a nossa vida. Não dá para responder isso em palavras. Não dá para dizer assim: olha, eu vou, pode contar comigo. Isso está falando de entregar tudo. De entregar toda a sua vida. De deixar de ir naquele lugar. De deixar de fazer aquilo que você tanto gosta. Mas, irmãos, presta atenção. Isso não deve ser. Se está sendo para você, tem uma coisa errada aí, você não entendeu, eu não entendi, porque tantas vezes eu também me vejo nesse lugar. Mas isso não deve ser como se estivesse indo para um caminho de morte eterna, como se sua vida tivesse acabado. É o contrário. Servir ao Senhor é muito privilégio, é muito maravilhoso. É você estar indo para um lugar e sabendo: meu Deus, eu estou servindo o Rei da Glória, eu estou substituindo Jesus. Era para ser Jesus aqui, mas Jesus confiou me enviar. Eu estou sendo a mão de Jesus, eu estou abençoando alguém com a minha vida, com a minha história. Sabe aquela dor? Sabe aquilo lá que o Senhor permitiu que você passasse? É para a glória de Deus, é para que a luz dele seja vista. A luz, quando ela está no lugar, vamos imaginar que tudo escuro e você acende uma lâmpada, você acende uma vela, você sabe bem o que acontece. Tudo muda, tudo ao redor muda, você consegue enxergar tudo. É para isso que o Senhor está te chamando, você está entendendo? É para você deixar as suas coisas, mas não é para a morte, é para a vida. É para que Ele seja visto e tudo ao seu redor vai mudar. É maravilhoso demais, meus irmãos. Não é para ficar num lugar de derrota. O Rei da Glória te chamou. Servir ao Senhor não é humilhante, porque às vezes a gente tem essa postura. Servir ao Senhor é humilhante demais. Parece que a gente age assim. Se a gente não age, a gente age como se fosse. Parece que é terrível ter que fazer alguma coisa para o Senhor. Abrir mão. Ser radical. Eu vou deixar de beijar na boca. Vamos falar com os jovens. Eu vou cortejar. Porque eu quero ser santo. Isso deveria ser para nós um grande privilégio. Ele está me chamando, porque se você faz parte dessa comunidade, então é com você. Não é com o irmão lá do passado. Não foi com a gente. É com você. E pega outros exemplos aí, tá? Eu tô falando da corte para os jovens, mas você sabe. Se você está nessa comunidade, o Senhor está te chamando para algo. Ordena a sua vida. Tem a sexualidade que os pastores têm nos ensinado. Ordena a sua vida. O Senhor está te chamando para isso. Se é com você, se você está aqui neste lugar, porque o Senhor quer que você ilumine acerca disso a muitos. E isso não deveria ser para nós um peso. Nós deveríamos olhar para essas coisas e falar: meu Deus, o Senhor está me chamando para ser luz nisso. Amém, irmãos? Vocês estão comigo aí, como diz o nosso pastor? O Senhor está me chamando para ser pé nisso, para ir neste lugar. O Senhor está me chamando para usar minhas mãos nesse contexto. Isso é maravilhoso demais. Isso não é uma
caridade. Isso é graça. Isso não é, como nós falamos no discipulado, a disciplina para nós muitas vezes soa como algo terrível, né? Ai, parece que, nossa, a disciplina parece que é castigo. Não é assim, irmãos. Não é assim. Vamos corresponder imediatamente, porque ser substituto de Jesus, quando Ele olha para nós e diz assim, olha, você serve para me substituir? É maravilhoso demais. Amém? Os servos sabem dos segredos. Marcos 4:10. Já estou no terceiro, vou correr, tá? Então, Jesus. Os servos não são dignos, mas o Senhor os chamou. Os servos respondem imediatamente. E aí o que acontece? Os servos são aqueles que sabem dos segredos. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Somente até aí. Os discípulos, os servos que deixaram tudo e imediatamente estiveram com Jesus, recebia de Jesus as revelações, os segredos. Jesus explicava para eles as parábolas. Eles sabiam de coisas que a multidão não sabia. Depois deles deixarem a reputação deles para trás, depois deles deixarem imediatamente suas casas, seus trabalhos, eles receberam algo maravilhoso. Eles ouviam do próprio Jesus o que ele estava querendo dizer para os outros. Eles recebiam segredos. Você quer estar nesse lugar também? Sabe quando você olha para alguém, admira e fala assim, cara, como ele pensou nisso? Meu Deus, quando eu vejo aqui meus irmãos pregando, o Tio Ké tá pregando, o Dé tá pregando, a Cris tá pregando, eu falo, uau, que revelação! Eles deixaram com certeza algumas coisas para estudar da palavra e para receber do mestre. Mas acontece que isso não é só para eles, não é só para um, para o outro. O Senhor está nos chamando para esse lugar, meus irmãos, de estar com Ele, recebendo segredos, de sermos esses discípulos que sabem do que Ele está falando, que entendem do que Ele está falando. Aleluia! Você está entendendo aí que já começa a fazer muito mais sentido o que você deixa para trás acerca do que você vai receber? Não é muito mais vantajoso? Quem serve, por exemplo, sabe bem. Vamos pensar numa festa de casamento de novo, tá? Quem serve sabe dos detalhes. Quem serve sabe do que o noivo gosta. Quem serve sabe como foi preparada a refeição, viu lá como é que foi feitas as coisas, né? Quem serve sabe como foi feito toda a arrumação da festa. Quem serve sabe o que o dono da festa gosta, porque ele tem que contar para ele. Olha, eu gosto assim, eu quero essa decoração, eu gosto dessa comida. Quem serve sabe tudo antes. Quem serve tá na frente. É a loucura do reino de Deus que eu amo tanto. Quando eu fico parando para pensar nisso, eu fico doidona. Quem serve, na verdade, está na frente, meu irmão. Quem serve sabe das coisas. Sabe por quê? Porque o próprio dono da festa que te chamou para servir te conta. Ele fala, olha, eu gosto assim, eu quero assim, faz assado. Ah, mas vai ficar estranho. Não, eu sou o dono da festa, eu sei o que eu estou falando. E tem mais. Pensando nessa coisa da festa, acontece que essa festa que nós estamos aqui preparando e servindo o noivo, ela é eterna. Aleluia! Nós estamos aqui servindo ao dono da festa, nos preparando, porque haverá uma festa eterna e nós estamos sabendo da coisa. Ele está nos preparando para esse grande dia. Vale a pena servir ao Senhor.
Você ainda está disposto a ir? Você ainda quer servir? Isso fala de bacia e toalha. Isso fala de servir uns aos outros. Olha o que está escrito no último versículo de Marcos, que apresenta para nós Jesus como um servo vitorioso. Marcos 16, 20. Meu Deus, corre. Põe na NVT para mim, por favor. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Olha o que aconteceu aqui. Aqui Jesus já tinha acontecido tudo, Jesus já tinha morrido, ressuscitado. E aí os discípulos foram por toda parte anunciar a mensagem, e o Senhor cooperava com eles. Os discípulos recebem ajuda direta do Senhor, do próprio dono da festa. Quem cooperava com os discípulos? O próprio Senhor. Nós não precisamos temer ao entregar tudo e corresponder imediatamente com o Senhor. Ele mesmo coopera conosco. Ele mesmo nos ensina. Ele mesmo faz todas as coisas. É tudo sobre Ele, gente, não é sobre nós. Os servos negam a si mesmos e seguem. Vamos ler lá Marcos 8:34? Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Coloca para mim, Edinho, sobre a palavra siga-me. O que diz a palavra siga-me? Que é o convite para nós. Siga-me fala de seguir alguém que precede, juntar-se a ele como seu assistente, acompanhá-lo, juntar-se a alguém como um discípulo, tornar-se um discípulo. Queria pegar essa parte aqui de juntar-se a ele como assistente. Seguir a Jesus, então, fala de servir? Sim ou não? Sim. É esse o convite para nós. Seguir a Jesus está falando de servir. A pergunta é: nós estamos seguindo a quem? Quem nós estamos servindo? A nós mesmos? Aos influenciadores aí? Aos youtubers de plantão? Versículo 35, Marcos 8:35. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. É hora de desapegar imediatamente, irmãos. É hora de submeter e se conformar para servir. Não podemos mais não nos encarregarmos das coisas, não nos responsabilizarmos, sabe? Eu falo isso sempre para os jovens. O fato é de que se você não quer nenhuma responsabilidade, você está se responsabilizando por isso. Não tem como não ter responsabilidade. Eu não quero nenhuma responsabilidade. Então essa é uma responsabilidade. Não ter responsabilidade é uma responsabilidade. Não é melhor nós nos responsabilizarmos em sermos servos do Senhor? Já que você vai se responsabilizar por alguma coisa, se responsabilize em ser servo do Senhor. Amém? Esteja nesse lugar imediatamente. Se renda imediatamente. Quantas vezes nós ouvimos a mentira do vermelhinho de dizer: você não serve para nada. Você não dá, isso daí não dá pra você. E a gente ouve aquilo e acredita e escolhe viver daquilo. Mas o próprio Jesus nos chamou e disse: siga-me, serve-me, vem ser aquilo que eu sonhei pra você, vem me representar. O que você vai escolher nessa manhã, nessa tarde já? O quinto, que a gente já vai caminhar para o sexto para encerrar.
Os servos são aqueles que dão de comer. Vamos ler Marcos 6,38? Aleluia, Jesus. Na NVT. Aqui é a multiplicação dos pães e peixe. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram 5 pães e 2 peixes. Até o 42. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para os céus e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-o aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Jesus entregava aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. 42. Todos comeram à vontade. Nesse contexto aqui, Jesus pergunta para os discípulos: o que vocês têm? Vocês conhecem a história, né? Eu não vou ler tudo para a gente não estender. Uma multidão tinha seguido Jesus até um lugar afastado. Eles estavam lá já há algum tempo com fome. E aí os discípulos foram avisar Jesus. Jesus disse assim: tá, dê a eles de comer. O que vocês têm aí? Eles disseram: olha, só 5 pães e 2 peixes. É com aquilo que a gente tem que é pra gente servir ao Senhor, amém? É com aquilo que o próprio Senhor nos deu. Quando ele foi chamar os discípulos que eram pescadores, Jesus sabia que eles teriam peixes no meio do caminho. Eles eram pescadores. É com aquilo que você é, que você tem, que Jesus está te chamando. E aí Jesus é quem faz o milagre. Jesus é quem opera e multiplica. Jesus é quem faz através do que você tem. E aí depois que ele faz esse grande milagre, ele entrega de volta para os discípulos e fala: vocês distribuam e dão de comer aos outros. É isso que o Senhor Jesus quer fazer com a gente, irmãos. E isso é um privilégio muito grande. Sabe aquilo que você tem? Sabe o que você é? E que Jesus, quando te chamou, falou: vem assim, vem, entrega pra mim quem você é. Só que não é parte, tá? É entrega tudo. Os discípulos tinham só um pouquinho, era o que eles tinham. Jesus multiplica, faz um milagre, entrega pra eles de volta e eles distribuem. Tem um monte de gente aí fora esperando com fome receber da tua comida. Tem um monte de gente aí fora esperando receber do pão da vida, que Jesus é para nós. Qual que é o teu peixinho que você tem aí, que você acha que é tão pouquinho? Entrega para Jesus, serve a Ele. Ele vai multiplicar, Ele vai te devolver e falar assim: olha, agora distribui para todos que estão famintos aí. Isso fala de abrir mão mais uma vez. Isso fala de não sermos egoístas. Isso fala de sairmos do lugar de apatia, do lugar de não queremos a responsabilidade de servir. Isso fala de entregarmos tudo. E depois que Ele fez o milagre, Ele te dá para você dar para os outros também. E nós seremos cobrados dessas coisas, irmãos. Porque Ele nos chamou. E aqui no começo eu perguntei, inclusive eu também, levantei minha mão. Eu quero servir ao Senhor. Você ainda quer servir ao Senhor? Você quer? Entrega para Ele então o que você tem aí hoje. Imediatamente, é hoje. E faz disso comida para os outros. Eu tenho certeza que os discípulos comeram também. Vocês acham que eles também não comeram nesse dia aqui? Eles também estavam com fome. Eles comeram também. É para nós e é para os outros. É para nós, é para aqueles que estão necessitados. É para a igreja de Jesus. Aleluia. Último tópico. Os servos são úteis. Agora eu quero falar um pouco de Marcos.
que está aqui nos dando todos esses contextos, né? Na visão dele, falando sobre Jesus ser servo e nos ensinando a sermos também. Vamos ler lá 2 Timóteo 4:11. Apenas Lucas está comigo, Paulo falando. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Nós aprendemos aqui, o Dé trouxe pra gente também essa ministração. Marcos, depois de ter fugido, de não ter sabido lidar, né, com tantas pressões. Marcos era imaturo, lembra? Dé nos ensinou. Marcos fugiu. Ele não quis aquele confronto, ele escolheu o conforto. Tem servos aqui escolhendo o conforto em vez do confronto? Será que nós somos esses? Que dá aquela fugida, não é comigo não morreu. Eu não sirvo para isso. Deixa pro outro que sabe mais. Se você está aqui, se você faz parte dessa comunidade, se você está aqui hoje, o Senhor não fala com ausentes, amém? É um jargão aí. Perdão. É um jargão, mas é real. O Senhor está falando com você, comigo e com você. Ele te chamou, Ele nos chamou. E quantas vezes, em vez do confronto da palavra que nos conforma a substituir a Ele, nós ficamos no conforto, braçadinhos lá com a nossa questão, com a nossa vida. Mas é para sair desse lugar imediatamente, amém? E isso é amor. Você chama alguém para estar com você, para te seguir, para caminhar com você, porque você não gosta da pessoa, porque você não quer ela perto. Você chama porque você ama. Jesus está te chamando porque Ele te ama. Jesus está te chamando porque você serve para Ele, porque você é útil para Ele. Depois de tudo aquilo que Marcos aprontou um montão, saiu. Depois ele voltou e ele se rendeu. Nós ouvimos, nós sabemos a história. Ele aproveitou a segunda chance. E imediatamente ele voltou e foi um servo fiel. Tanto que Paulo, que naquela outra ocasião não quis levá-lo, não deu certo, ele foi e seguiu outro, né? Barnabé, né? Próprio Paulo disse, olha, traz Marcos porque ele me será útil. Aleluia. Nós precisamos chegar nesse lugar, irmãos, de sermos úteis. Para isso a gente precisa corresponder ao chamado. Você ainda quer aí servir ao Senhor? Você quer ser útil? Corresponda ao chamado hoje. Deixa tudo e vem. João 15:15, vamos ler lá. É a penúltima leitura, tá? Já não chamo de escravos. Põe na RA pra mim, por favor. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aleluia! Olha o que acontece com os servos. Os servos depois se tornam amigos. Gente, é demais isso. É esse o convite para nós. Vem me servir imediatamente, porque você vai ser o meu amigo. Eu vou te contar as coisas. Você vai saber do que eu gosto. Você vai saber o que eu quero. Você vai saber onde ir. Você vai me representar, porque eu te escolhi. Não foi a gente que escolheu a Ele, porque a gente não tem essa capacidade.
Nós não somos dignos, mas foi Ele que nos escolheu. E Ele nos escolheu para que a gente dê fruto, para que a gente seja útil. Dar frutos fala de utilidade para o reino. Dar frutos fala de engrandecer o nome do Senhor, para que a gente permaneça. É o ano de permanecer, amém? É o ano de servir ao Senhor com tudo que nós somos e temos. É o ano de sermos úteis. Nós temos muito a oferecer ao nosso Deus, não porque há isso em nós, mas porque Ele está nos conformando para isso, porque Ele está nos moldando para isso, porque Ele está nos dando muito para isso. Ele está nos ensinando muito, irmãos. Nós não podemos ficar parados. Temos que ter e andar em temor, em muito temor pelo que o Rei Jesus está fazendo no nosso meio. Nós precisamos fazer com que tudo isso seja útil para o reino. Nós precisamos servir a Deus com tudo isso. Não é mais tempo de ficar parado. Imediatamente se levante, porque Jesus está te chamando. É Jesus que está te chamando, não sou eu, tá? Não sou eu. Não é os nossos pastores. Eles são instrumentos de Deus e estão aqui como profetas dizendo o que Jesus quer. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, dizendo o que Ele quer. E Ele nos quer. Ele quer tudo. Nós precisamos entender isso, irmãos, e nos render. Lembra que eu pedi para a gente guardar sobre Marcos 10:45 lá no início? Vamos voltar lá para a gente encerrar. Vamos ler o contexto. Oh, Jesus. A partir do 35 nós vamos ler. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Pensa que somos nós, esses os discípulos, tá? Que chegamos até Jesus e nós fazemos isso o tempo todo, todos os dias. Vamos pedir a Jesus. Nós sempre estamos nesse lugar de pedintes. E eles lhes perguntou: o que queres que vos faça? Respondeu-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Jesus está nos chamando para junto dele nessa tarde, amém? Jesus está nos chamando, segue-me. Jesus está nos chamando para junto dele nessa hora. E ele está dizendo para nós assim, ó: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles são seus maiorais, exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Aleluia. Nós estamos neste lugar, irmãos, pedindo favores ao Senhor, querendo as coisas do alto, sabe? Querendo estar no lugar de destaque. Talvez você não peça isso com a sua boca, né? Mas a gente age quantas vezes assim: quero ser honrado, eu quero ser visto, quero ser ajudado, eu quero que me vejam, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, eu preciso daquilo mais também. Olha isso aqui, olha a minha necessidade.
Mas o Senhor não está falando isso para nós. Ele está nos chamando para juntos de si, para dizer assim: olha, vem servir. Vem servir. Eu estou te chamando para você servir e não para ser servido, porque eu mesmo fiz isso. Entre nós deveria ser diferente. E no entanto nós temos entendido errado. Ser cristão é exaltar a Jesus. É como João Batista entregar sua vida proclamando que ele cresça e eu diminua. Ser cristão é amar o outro. Ser cristão é servir o outro. Ser cristão é segurar o piano junto com a sua comunidade, sabe? Junto com seus pastores. Ser cristão é ser luz junto com o outro. Vamos sair deste lugar de sermos aqueles que só pede para si, sabe? Pede. Sendo que Jesus está falando: olha, vem ser meu amigo. Vem estar comigo. Vem fazer o que eu quero para você. Vem pegar tudo que está aí, tudo que você está vivendo no ordinário da sua vida, e entrega para mim. Você ainda quer servir ao Senhor? Fica de pé aí no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Como Marcos, que em algum momento no meio do caminho desistiu porque estava mais interessado no conforto. Talvez você pode dizer assim: mas eu não tenho conforto nenhum na minha vida. Pelo contrário, é tanta luta, é tanta coisa, é tanta dificuldade. Talvez você pode pensar: isso não é pra mim, porque no meu caso não é conforto que eu tenho é dor, eu tenho é dificuldade. O Senhor Jesus está chamando você para junto dele. Aleluia. O Senhor Jesus está dizendo: olha, deixa tudo isso aí imediatamente e vem me servir, vem me ser útil. Acontece que quando a gente está nessa posição, não vai ter aquilo que o nosso ego e a nossa alma tanto quer. O elogio, a passada de mão na cabeça. Acontece quando a gente está nesse lugar, o confronto vem, porque a responsabilidade é de servir para ser como Jesus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Você ainda quer ser conformado para ser como Ele? Para se parecer com Ele? Então se entrega imediatamente. Deixa tudo imediatamente. Todo o passado. Todas as coisas lícitas. Os discípulos deixaram a pescaria. Os discípulos deixaram seus pais e suas esposas. O que você precisa deixar? O que você precisa deixar para servir e seguir a Jesus? O que Ele está te pedindo nessa manhã? Não dá mais para enrolar. Talvez essa seja a sua última oportunidade. Eu falo isso com muito temor. Talvez amanhã seja tarde. Jesus pode não voltar para buscar toda a sua igreja, mas talvez Jesus volte para você. Eu não falo isso para colocar pânico e medo. Eu falo isso com temor e amor, porque Jesus está dizendo imediatamente. É hoje que devemos deixar tudo. Isso implica em uma posição, em uma atitude. Que você saia daqui hoje já pensando na atitude que você precisa tomar, porque o Espírito Santo do Senhor está aqui, dizendo
você precisa fazer para ser um servo útil. Talvez você precisa chegar em alguém e dizer assim: olha, me perdoa porque por conta disso eu não estou servindo a Jesus. Talvez você precisa chegar nos pastores, talvez você precisa chegar na sua mãe, na sua casa. O que você precisa deixar? O que você precisa deixar para servir a Ele? Faça isso imediatamente. É uma oportunidade bendita. Isso é vida para nós. Isso não é um peso. Isso é graça. Isso é amor. Isso é um chamado de um pai amoroso, de um rei que também serviu, que entregou tudo por mim e por você. E eu queria perguntar se você quer servir a Jesus imediatamente e quer deixar aquilo que está te atrapalhando tanto, entendendo que é Ele quem te escolheu. Presta atenção nisso. Foi Ele que olhou para você e disse: serve, serve para minha obra. E se você deseja hoje vir para este lugar de servir, eu queria te convidar para vir aqui na frente, como uma postura de que você quer servir ao Senhor imediatamente. Eu já estou aqui, tá?